Como faço para aliviar essa saudade, essa dor, esse vazio que tira esse punhal do meu coração? Já faz 2 anos, em julho, que devolvi meu filho a Cristo. Pessoa, ajuda Cristo de noite, por favor, me ajude. Também tá dentro desse Está contexto dentro desse dessa contexto perda, né? e eu acho que ela já deu a resposta, né? É, Ela falou que ela devolveu para Deus. sim, E é dessa forma, nossos filhos não são nossos filhos, né? Então, nós precisamos entender que a nossa condição, e nós não podemos deixar que essa experiência, dentro daquele contexto, daquele livro que você colocou, e que a pessoa ficou aprisionada por ódio, a gente também pode ficar aprisionado por amor. O amor também algema. perfeito. E a gente fala de alma gêmea, mas o amor algema também. E a gente fica muito presa. É preciso que a gente se liberte e a gente vá viver ou dar tudo aquilo que a gente queria dar para os nossos filhos, que a gente pense naquele. Porque Deus está presente em tudo aquilo que nós falamos. Deus está conosco aqui. Na criança órfã, no enfermo, né? Então é importante que você vá fazer, abra seu coração e vá fazer, pôr em prática, como nós falamos aqui dos fariseus, que tinham conhecimento, mas não colocavam em prática. Quando você falou que devolveu para Deus, eu suponho que você tem conhecimento e sabe, e agora é colocar em prática. Paz, dá teu amor, vive para o teu filho, em todos esses filhos desgarrados de Deus que estão ao nosso redor, que possamos ver, sentir Deus, vivenciar Deus, né? E o cristianismo vivo em nossos corações. Perfeito. E tem muitos casos desses, quando o Chico estava encarnado, né? Que muitas mães que procuravam o Chico, recebia cartas, passaram a se dedicar a, uma vez na semana, alguma obra, algum voluntariado, Sim, em nome daquele que partiu. Então, sim, é isso que você falou, né? Fazer com que essa dor seja um início de uma flor, de um bem, de uma sim, luz. sim, E, sim, e é um modo de homenagem, é um modo de honrar aquele que partiu, né? Porque ele vai ficar feliz após ele se recobrar, né? Sua lucidez no plano espiritual. Pensa que alegria ele voltar sim, para visitar, em vez de encontrar ali familiares sim. debruçados na dor, na tristeza, na depressão, fazendo o bem para o outro em nome. Até porque nós precisamos arrumar nossa casa. Nós precisamos limpar nossa casa, deixá-la adequada para recebê-lo. Qualquer que seja a condição, o motivo, a hora, o local e os motivos que sejam. Precisamos arrumar o quê? A condição vibratória. Nós não podemos ficar nessa angústia. Essa angústia vai criar uma barreira vibracional que você não vai conseguir ter o contato, a explicação que você busca, entendeu? Nós precisamos criar condições, né? Então é super importante auxiliar num hospital, fazer uma benemerência, né? Tudo isso para alegrar os nossos corações. A gente já sabe que ele vive, que continua, que a vida segue, apenas está numa outra condição. Então, claro que, sabe, eu não vou dizer que a gente não deve chorar, não deve se importar, não deve ficar triste. Claro, devemos sim. Só que chega uma hora que a gente precisa entender que nós precisamos mudar. E a nossa mudança vai ser importante porque a gente vai romper os laços que nos unem e a gente vai permitir que ele caminhe, né? Perfeito, Deixar que excelente. ele caminhe. Então, o nosso esforço, né? O nosso esforço, o trabalho que a gente vier fazer, tal, a gente vai fazer um esforço duplo. A gente vai estar amando e trabalhando por duas pessoas. Nós seremos muito beneficiados. Quando a gente fala e que São Francisco coloca, dando que se recebe,
está dentro desse contexto também. Eu vou fazer pelos outros e com certeza os outros vão fazer por mim. Os outros, eu vou trazer experiências, lembranças, partilhas. As pessoas vão me ensinar como conviver ou como, sabe? Os grupos vão, sabe? É muito interessante. É uma ajuda mútua, né? Porque se hoje eu amparo as outras crianças que estão em dificuldade, as mães dessa criança que está em dificuldade, que talvez possa estar no plano espiritual, se alegra. Porque eu não posso ajudar de forma direta o meu familiar que está no plano espiritual. Mas outros estão amparando enquanto eu amparo o filho dos outros, né? Sim, é essa a ideia. Eu sempre falava para as mães que me procuravam, né? Que a gente internava. Ai, mas meu filho, puxa, ele está nas drogas, ele não quer internar e tal. E ela fazia parte do nosso grupo. Então foi o seguinte, ajuda o filho da outra. E aí ela ficava como uma madrinha, ajudando como se fosse o filho dela. Entendeu? Maravilhoso. Porque a mãe do outro não queria nem saber. E essa queria saber. Queria saber, mas não tinha o filho. E tinha o filho do outro que não tinha. Isso. Sabe, é isso, não é? Essas experiências. Garanto, é difícil você encontrar um grupo de mães que perderam seus filhos. Lutos. Por que a gente não monta um grupo? Luto, pode ser até virtual. Vamos falar de morte, que nós já tivemos aqui, né? Falar de morte, né? Nós temos uma live, né, que o pessoal pode rever, né? Sim, sobre morte. Montar esse grupo. Tudo começa assim. Começa com a dor, começa com, sabe, com sofrimento. E a ideia vem, e de repente você vai estar fazendo pelos outros? Mentira. E eu digo que eu sou egoísta. Porque eu sou espírita, que eu estou fazendo para os outros, eu não estou fazendo para os outros, estou fazendo para mim. Né? Então, assim, pensar sempre assim, vamos formar um grupo, por que não? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.